E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, seu professor de História, e hoje nós vamos conhecer uma figura que certamente você já encontrou nos livros de História. Um homem que dias antes de se tornar o primeiro presidente do Brasil, graças a um golpe, era fiel e defensor do imperador. Estou falando dele, Marechal Deodoro da Fonseca. Então bora viajar no tempo. Deodoro da Fonseca foi um importante político e militar brasileiro, sendo o primeiro presidente do Brasil. Ele acabou se tornando o rosto mais importante do movimento de 15 de novembro de 1889. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas, Lagoa do Sul, no dia 5 de agosto de 1827. Ele vinha de uma família predominantemente de militares. Seu pai, Manuel Mendes da Fonseca Galvão, natural de Anatina, atual Alagoas, ingressou no exército português em 1806 no Recife como praça de infantaria. A partir de 1822, seu pai tornou-se membro do recém-criado Exército Brasileiro, subindo gradualmente todos os postos subalternos até aposentar-se em 1842 como tenente-coronel. Deodoro tinha 2 irmãs e 7 irmãos, todos homens que serviram no exército, e 6 deles lutaram na Guerra do Paraguai. O irmão mais velho, Hermes Ernesto da Fonseca, pai do futuro presidente e marechal e presidente Hermes da Fonseca, alcançou o posto de marechal do exército e foi presidente das províncias de Mato Grosso e da Bahia. Afonso Aurino da Fonseca, o mais jovem dos irmãos, era alferes da 34º Batalhão de Voluntários da Pátria, enquanto o major Eduardo Emiliano da Fonseca morreu na Batalha de Curupaiti. O capitão Hipólito Mendes da Fonseca também perdeu a vida na Guerra do Paraguai durante a passagem da Ponte de Itororó. E o general Severino Martins da Fonseca recebeu o título de Barão de Alagoas e foi diretor da Escola Militar de Porto Alegre. Pedro Paulino da Fonseca, coronel honorário do Exército, foi governador de Alagoas logo após a proclamação da República e senador pelo mesmo estado. Ele foi pai de Ursina da Fonseca, esposa do presidente Marechal Hermes da Fonseca, estabelecendo assim um casamento entre primos. Pedro Paulino, que já estava reformado na época, foi o único dos 8 irmãos que não combateu na Guerra do Paraguai, pois seus irmãos impediram que ele se alistasse como voluntário. Uma estratégia para tentar livrar um dos irmãos. Aos 33 anos, no dia 16 de abril de 1860, Deodoro da Fonseca casou-se com Mariana Cecília de Souza Meireles, descrita pelos biógrafos como uma mulher educada, religiosa, modesta e talentosa. O casal não teve filhos, e rumores da época sugeriam que Deodoro era estéril. Não se sabe. Seu sobrinho Hermes da Fonseca, que também chegou à presidência, como já citei, era tratado por Deodoro como um filho. Em 1843, Deodoro iniciou sua carreira no Colégio Militar do Rio de Janeiro, completando o curso de artilharia em 1847. Em dezembro de 1848, Deodoro foi servir em Pernambuco, onde se incorporou às forças imperiais sob o comando de general José Joaquim Coelho, o Barão de Vitória. No ano seguinte, como segundo-tenente, ajudou a reprimir a Revolução Praieira, uma revolta promovida pelos liberais. Promovido a segundo-tenente, retornou à corte em 1852. Em 1856, Deodoro voltou a servir em Pernambuco, sendo promovido a capitão e nomeado ajudante de ordens da presidência da província do Mato Grosso. Em 1864, vamos dar alguns saltos, Deodoro da Fonseca seguiu como um dos batalhões de Brigada Expedicionária do Rio da Prata. Em 1865, participou do cerco a Montevidéu e, após a capitulação da capital uruguaia, seguiu para a campanha do Paraguai. Sob o comando do general Osório e, posteriormente, do Duque de Caxias, Deodoro lutou durante 6 anos no Uruguai e no Paraguai. Retornou ao Brasil em 1870, no posto de coronel como um herói, com uma medalha por atos de bravura. Nesse período, os abolicionistas e republicanos buscaram o apoio do exército e os partidos oficiais também desejavam um suporte militar. Em 1874, Deodoro foi promovido a brigadeiro e em 1884, 10 anos depois, como marechal de campo. Em 1885, Deodoro foi nomeado vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, com o objetivo de transformá-lo em uma figura importante no meio dos militares. Em 1886, após o retorno do Barão de Lucena à corte, Deodoro assumiu a presidência do Rio Grande. O movimento pela libertação definitiva dos escravos intensificou-se no Brasil após a Guerra do Paraguai, encerrada em 1870, na qual milhares de negros morreram defendendo o Brasil. O exército passou a apoiar a abolição, recusando-se a perseguir os escravos que fugiam.
É importante que você compreenda que o Brasil vivia uma efervescência política, agitação. Diversos grupos se levantaram contra o Império e acabaram se unindo no meio do caminho. Gente até que pensava diferente. O ideal republicano já havia surgido no Brasil por meio de vários movimentos, como a Guerra dos Mascates, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Confederação do Equador, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira. No entanto, foi a partir de 1870 que as ideias republicanas se espalharam rapidamente, levando diversas províncias a fundar seus próprios partidos republicanos. Acontece que Deodoro tinha uma relação próxima com o imperador Dom Pedro II, mas foi influenciado por pensamentos republicanos bem devagar. E no dia 14 de novembro, o Major Solon disseminou um boato de que o governo havia ordenado a prisão de Deodoro e de Benjamin Constant, um professor na escola militar. Durante o período do golpe que proclamou a República, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, para vocês entenderem como ele foi levado, estava com a saúde debilitada. Ele sofria de problemas respiratórios graves, incluindo crises de dispneia, ele tinha falta de ar, que afetavam a sua capacidade de liderança. Apesar dessas dificuldades todas, ele se tornou o rosto do golpe. Antes do amanhecer de 15 de novembro de 1889, as tropas revolucionárias sob o comando de Deodoro já dominavam as ruas do Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi assinado um manifesto que decretou o fim da monarquia e estabeleceu um regime republicano. O sujeito sem ar, Deodoro da Fonseca, assumiu imediatamente o governo provisório com a tarefa de permanecer no cargo até a elaboração de uma nova Constituição. No dia seguinte à proclamação, foi formado o primeiro Ministério da República e estabelecidas as primeiras medidas para mudar o sistema. No dia 21 de dezembro de 1889, foi convocado a Assembleia Constituinte, que tinha como objetivo elaborar a primeira Constituição da República Brasileira, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. No dia 25 de fevereiro de 1891, um dia após a promulgação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso Nacional o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, e o vice, Floriano Peixoto, que seria o nosso segundo presidente. A Constituição já previa eleições indiretas. Durante o curto período em que esteve no poder, Deodoro governou com minoria parlamentar enfrentando a oposição das oligarquias estaduais que dominavam o legislativo. Se estudou história, você sabe como vai acabar. Como diriam os antigos, começa com bagunça, vai até o final com bagunça. E as tretas começaram a crescer aí. Devido aos conflitos políticos entre o executivo e o legislativo, Deodoro ordenou ao chefe de seu ministério, o Barão de Lucena, que preparasse um decreto, preste atenção, para dissolver o Congresso, o que ocorreu em 3 de novembro de 1891. Acontece que o Exército e a Marinha protestaram, e o almirante Custódio de Melo, que comandava os navios ali ancorados na Baía de Guanabara, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Diante da possibilidade de uma guerra civil, no dia 23 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renunciou e entregou o poder ao vice Floriano Peixoto, nosso segundo presidente. Ao assinar sua renúncia, ele declara: acabei de assinar a Carta de Alforria de Liberdade do último escravo do Brasil. Deodoro da Fonseca faleceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892, só 9 meses depois de deixar a presidência. E espero que você tenha gostado de conhecer essa figura histórica do Brasil. Se você gostou, já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Abraço, até o próximo vídeo e tchau.